Irmão, bom dia. Deus esteja nos abençoando nessa manhã. Bom estarmos aqui e agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado, né? De poder chegar aqui mais uma semana, de terminar a semana e começar outra semana, né? Isso é privilégio que Deus tem dado a cada um de nós. Então nós louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito e agradecer, né, pela palavra dele a cada dia que nós temos compartilhado. Nós vamos orar, mas nós vamos dar continuidade, né? Domingo nós não terminamos, estávamos falando sobre a questão de obrigação ou ministério, e aí nós decorremos em Atos capítulo 2, né, versículo 42 a 47, nós vamos ler novamente esse texto, mas vamos orar primeiro, pedir a direção de Deus, que Deus possa estar nos abençoando nessa manhã e que nós possamos ter um tempo aqui de aprendizado da palavra de Deus. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder chegar aqui nessa manhã. Gratos somos, ó Deus, pela noite de descanso e também pelas misericórdias do Senhor, que se renovou sobre nós nesse dia. Se nós estamos aqui, ó Pai, é porque o Senhor nos trouxe. Agradecemos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de poder compartilhar e estudar um pouco da palavra do Senhor. Esteja nos abençoando cada irmão, e que nós possamos aprender junto, ó Deus, e que o Senhor possa falar conosco, abençoar as nossas vidas através do estudo dessa manhã. Nos dê direção e que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, tenha plena liberdade de agir nas nossas vidas. Nos abençoe, eu oro, entrego as nossas vidas nas tuas mãos, orando assim no nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos fazer a leitura novamente até o versículo 47. Atos 2, 42. A palavra de Deus diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendia as suas propriedades e bens, e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. E louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Domingo tão passado nós estávamos falando desse texto, né, de Atos capítulo 2, fazendo uma comparação entre a igreja daquele dia e a igreja dos nossos dias, né? Falamos como a igreja primitiva, ela tinha o culto e como os irmãos, eles faziam, né, naqueles dias. E fazemos então também uma comparação da igreja moderna hoje, né, o nosso culto hoje. Falamos que a igreja, naquela época, eles tinham tudo em comum, mas o que eles ocupavam ali, o lugar principal na vida daqueles irmãos, era o culto, né? Era a questão de estar junto, era a questão de poder participar do culto coletivo, tanto também do culto familiar. E também falamos também que naqueles dias havia então o ensino da palavra, havia reverência, fraternidade. Falamos também que dos cultos normais havia as reuniões diárias, tanto no templo quanto nas casas, né? E hoje, quando nós olhamos para a igreja, né, para o nosso tempo aqui, dessa modernidade que nós temos, falamos também que o culto público, né, muitos têm deixado de participar, e Hebreus fala que nós precisamos não deixar, como é costume de alguns, mas participar também do culto. E aí falamos sobre isso, porque uma das coisas que nos deixa longe do culto é os desejos realmente que temos de querer fazer outras coisas, né? De não estar aqui.
pegar o microfone? Esse? Vamos, som. E aí então nós... esse cabo tá ruim. Esse aqui, irmã minha. Vamos, som. O outro. Vamos. É que esse cabo tá ruim. Vamos. Alô, som. Alô. Então nós falamos sobre a questão do culto, né? Do culto público, o desejo de querer, de realmente nós precisamos desejar realmente estar aqui. Um dos motivos pelo quais nós realmente queremos cultuar parte de nós mesmos, que é esse desejo. Então, qual é a necessidade do culto, né? O que nós fazemos aqui? Por que nós viemos aqui? Falamos também sobre a bênção do culto, né? Realmente estar no culto, irmãos, nós somos abençoados, né? A gente aprende o ensino da palavra e cada culto, o crente, então, ele tem as suas energias renovadas para que eles possam realmente, durante a semana, enfrentar seus desafios. Falamos também do valor, o culto, né? O valor do culto. O salmista, no Salmo 84, versículo 10, ele fala que ele preferia estar nos atos do Senhor do que estar em qualquer outro lugar. Falamos sobre a comunhão cristã também, que o culto ele envolve também o momento de comunhão, né, entre os irmãos e a igreja. Isso é importante para nós. Falamos da reunião de oração, né? Também que naquela época eles fazia isso, eles oravam junto, partia, né, o pão junto, comia junto e também ensinava, aprendia a palavra de Deus junto. Hoje nós também fazemos isso, né? Só que um dos cultos que mais realmente é frequentado talvez seja o culto de oração, né? Então nós precisamos realmente dar valor realmente à oração, tanto individual quanto à oração coletiva. A oração coletiva é a igreja orando, como a gente faz nas quintas-feiras, a gente vem para cá e a gente ora junto, né? Falamos sobre isso. E aí nós paramos falando sobre esse tempo, irmãos, da questão de o tempo que eles estavam ali. E hoje eu quero falar também um pouco, ainda dando continuidade, sobre o tempo que nós precisamos dar para o serviço cristão. Agora, a questão do tempo hoje, ela é muito complexa, porque nós estamos tão envolvidos com coisas que nós não temos tempo, talvez, para Deus, porque para as outras coisas a gente acha tempo para tudo. Eu falo isso por mim mesmo. Só que o crente que reserva, então, um tempo para que ele possa, né, ocupar-se nas coisas do seu mestre, realmente ele vai ter uma produtividade maior em relação à sua vida, tanto a física, a espiritual, ele vai crescer e ele vai ser abençoado. Agora, quando nós envolvemos cada vez mais no trabalho, né, damos nosso tempo em relação à obra do Senhor, irmãos, nós somos abençoados, nós somos felizes. O crente que fica parado, o crente que fica estagnado, né, realmente ele deixa de fazer algo. Então nós precisamos se envolver. Agora, por que nós devemos se envolver? Devemos se envolver para que nós possamos glorificar Deus naquilo que nós estamos fazendo, né? Edificando outras pessoas. Você se envolve quando Deus te deu realmente o seu dom, é que para que você possa edificar aquele que está do seu lado, não você mesmo. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo na igreja, seja qual ministério que for, é para edificar outra vida, não a nós mesmos. Então você me edifica com o seu dom, o meu dom te edifica também naquilo que eu estou fazendo. E aí a igreja ela vai crescendo, né? Então nós precisamos entender por que eu devo servir. Por que você deve servir? Por que aqueles irmãos, quando você vê em Atos, que eles faziam ali, eles estavam juntos, por quê? Né? Por que eles queriam estar? Então um estava ajudando o outro, um estava realmente edificando o outro,
E aí Deus ia acrescentando, Deus ia, né, multiplicando a igreja. Então, quando nós, como igreja, estamos envolvidos, realmente nós estamos edificando uns aos outros. E aí, como que eu devo servir? Você deve servir, então, por meio dos seus dons. Falamos, e aqui já foi dado, né, a questão dos dons. Você tem um dom para servir a Deus. E esse dom, irmãos, é importante, porque é por meio dele que nós vamos servir, é por meio desse dom que nós vamos realmente edificar o corpo, né? Os dons nos capacitam a servir melhor a Deus e ao próximo. Então, o meu dom, ele vai me ajudar realmente a servir melhor a Deus e também a realmente servir o meu próximo na igreja, né? É Ele quem opera tudo em todos, lá em 1 Coríntios fala sobre isso. Para servir de forma mais produtiva e eficaz, nós precisamos descobrir realmente e aplicar o dom que Ele nos deu. Se você não sabe ainda qual é o seu dom, se você realmente ainda não entendeu o que é o seu dom, você precisa entender para edificar o corpo, né? E aí vem aquela pergunta, onde eu devo servir? Porque geralmente algumas pessoas acham que servir a Deus ou no ministério só é ministério de música, só é de ministério de palavra, de dar aula para as crianças. Há vários ministérios que realmente nós podemos servir a Deus. Há várias áreas, né, onde eu e você precisamos servir. E na igreja há trabalho para todo mundo. Graças a Deus que Deus, Ele nos deu dons diferentes para servir. Nem todo mundo tem o mesmo dom, cada um tem o seu, né? A gente pode ter talvez o mesmo, mas cada um, né, tem o seu diferente dom aí para que a gente possa trabalhar. Tem aqueles que têm o dom de ensino, trabalho com os homens, trabalho feminino, né? Olha, missões. E aí o pastor tem desafiado aqui várias vezes para que se levante pessoas aí, né? Música, realmente na área social e várias outras coisas que nós podemos ver essa questão. Agora, isso tudo, irmãos, quando eu olho então para a igreja hoje, a igreja ela precisa entender que nós estamos aqui para servir. E aí requer o que de nós servir? Requer realmente tempo, requer uma disposição e compromisso. É que muitos não querem hoje. Infelizmente é isso. Por quê? Porque vai exigir de você que você tenha tempo, dedicação para fazer aquilo que precisa ser feito. E hoje quase ninguém quer esse compromisso. O compromisso de estar aqui, de estar fazendo, de estar se envolvendo. Só que o envolver, ele nos traz benefícios, né? O irmão Rogério estava falando assim para mim: pastor, está tendo reunião de jovens? Eu disse para ele assim: quase não tem jovens na igreja, né? A maioria que é jovem são casados. Então, só que vamos pensar aqui, abrir aqui um parênteses. Então, se não tem, vamos pensar nós aqui. O que nós estamos fazendo para ter? Essa é a questão. Não tem, tá bom? É isso que eu fico me questionando. Então, se não tem, o que nós, eu e você, possa fazer para que se tenha? Então, é umas perguntas que a gente faz para que a gente possa também ter benefício. Então, quando eu penso aonde servir, você tem realmente o seu dom e você pode servir a Deus. Não seja aqui, aonde que Deus te colocar, você pode servir ao Senhor. Então, vamos parar para pensar aquilo que Deus Ele quer da sua vida, né? E o que nos motiva para servir? Porque realmente o ser humano, ele é motivado a fazer algo. Se você não motiva ele realmente não vai para frente. Isso é em todas as áreas. Você precisa sempre estar ali motivando ele a fazer, né? E aí a motivação para o serviço é o amor. Você não ama a Deus? Nós falamos que amamos. Então o amor, ele realmente, quando vem de Deus, que Deus nos ama, e a Bíblia fala assim, que Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos, o amor deve fazer isso para que eu e você sirva. Então eu devo servir por amor, eu devo servir o meu próximo por amor, eu devo servir a igreja por amor. Irmão, se não tiver amor, você não serve.
Seja aqui, seja em qualquer lugar. Se você tiver amor, você vai servir. Servir com amor é ministério. Então eu sirvo por amor. Amor a Deus, amor ao próximo, fazer algo por você. Sabe, é isso que é importante, né? Realmente servir sem amor é trabalho, é ocupação. Quando você serve só por servir sem amor, te causa um peso. É uma ocupação. Eu tenho que fazer isso. Mas quando você olha e vê que você está fazendo por amor, irmãos, não é peso para ninguém servir. Você vai servir com alegria, você vai servir com prazer e você vai fazer bem feito. Então, todas as áreas que você, a partir de agora, for fazer algo e servir alguém, faça por amor. Mas mostra mesmo amor e serve, dá o seu melhor, né? O amor é o maior dos dons, né? 1 Coríntios 13:13. Sem amor, nada é feito. Nós precisamos ter amor. Você está aqui por amor. Amor a quem? Amor a Deus. Amor à obra. Você se envolve por amor. Sabe, você faz as coisas por amor. E quando a gente faz por amor, a gente consegue entender que realmente não é uma obrigação, e sim é um ministério que está sendo exercido na nossa vida. Então, o serviço motivado pela obrigação é fardo. Então, se você está sendo, ou você está servindo por obrigação, isso aí lhe causa um fardo pesado na sua vida. Por isso que tem muitos que desistem, muitos abandonam, porque ele faz por obrigação e não faz por amor, porque quem faz por amor não espera recompensa de homem nenhum, espera recompensa de Deus. Isso na sua vida espiritual, quanto na sua vida particular. Põe isso para você aí agora. Todas as vezes que você realmente estiver fazendo por obrigação, te causa um peso muito grande, e aí você desiste. Mas quando eu faço por amor, eu faço até o fim. Aí realmente não há canseira, né? O crente, ele entende e ele se dispõe a servir cada vez mais. Então, quando eu olho para a igreja lá em Atos, que os irmãos serviam, aí você fala assim, mas aquela época, pastor, era bem diferente dos nossos dias. Irmãos, as pessoas são iguais desde Adão até hoje. Os tempos são diferentes, sim, mas Deus é o mesmo, as dificuldades são as mesmas e as pessoas tinham os mesmos seus deveres diários. Só que eles queriam fazer, a grande diferença é: eu quero fazer, eu quero me desenvolver, eu quero colocar minha vida realmente ao trabalho do Senhor, eu vou dar tempo para o Senhor. Qual é o tempo que nós temos dado realmente para Deus, né? Então, Jeremias, ele adverte assim: aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Ele fala, maldito é aquele. Então, quando eu olho realmente para fazer a obra de Deus e fazer relaxadamente, é melhor não fazer, melhor que não faça. Então, muitos só fazem por fazer. Por isso que o dom na igreja é importante, que cada um, quando está exercendo o seu dom, ele vai fazer com alegria, ele não vai fazer com peso, ele não vai fazer por obrigação, ele vai ter alegria de fazer, de poder realmente fazer aquilo, né, para o outro irmão, para edificar o corpo. Então, pensa você aí, está sendo uma obrigação para você? Ou é um ministério que você tem compartilhado para o desenvolvimento do corpo de Cristo? O que nós temos pensado nisso, né? Então, veja bem, se eu estou falando de tempo, e esse tempo ele envolve muitas coisas, o tempo para o serviço de Deus, aí você fala assim, pastor, mas eu tenho que ter tempo para as outras coisas. Exatamente, é isso que eu vou falar também nessa manhã. Por quê, irmãos? Lá em Romanos 12:10 fala assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando eu penso que eu preciso dar tempo para Deus também, só que eu preciso dar tempo para minha família, eu preciso dar tempo realmente para os meus filhos, eu preciso dar tempo para meus pais, eu preciso dar tempo realmente para os meus amigos. Então, o tempo que nós temos, Deus vai nos usar realmente para
glorificar o nome dele. Uma pergunta aqui para você: qual foi o fato na sua vida que lhe trouxe maior satisfação? Pensa aí. Qual é o fato na sua vida que lhe trouxe maior satisfação até hoje? Aí talvez você deve estar aí pensando, bom, não sei, talvez você deve estar pensando assim: meu casamento, meus filhos, o meu carro, minha casa, não sei o que lhe trouxe satisfação. Talvez eu não estou aqui na sua mente pensando o que você está aí pensando, mas veja bem, se for seu cônjuge, ou seu filho, ou os netos, os parentes, amigos, colegas, e aí vai uma lista de coisas, seja qual for, qual é o tempo que você tem dado para essas pessoas? Então, se eu preciso de tempo para Deus, eu preciso de tempo para as outras coisas também. E é interessante isso, irmão, porque o ser humano, ele realmente é um ser social, e ele tem uma necessidade de se relacionar com outras pessoas. Ninguém consegue viver sozinho, ninguém vive sozinho, isolado, sempre está com alguém por perto. Então o ser humano, ele precisa realmente ter amigos, né? Conhecer pessoas, conhecer outras pessoas, e aí então, cultivando amizade, nutrindo relacionamento, aí entra também a questão que nós podemos ser usados por Deus para ganhar essas pessoas para Cristo. Então, a partir do momento que eu me relaciono com pessoas, Deus vai me usar naquilo que eu tenho de dom para que eu possa alcançar outras pessoas. Então, o relacionamento, nós precisamos sim de ter relacionamento, tanto aqui dentro que nós vimos que a igreja, ela primitiva, ela fazia isso de relacionar, e também relacionar lá fora. Então, lá no seu trabalho, você não se relaciona com pessoas? Então é a oportunidade que você tem de talvez compartilhar do amor de Deus para essas pessoas. Por amor, amar as pessoas, compartilhar de Deus com as pessoas. Na sua família, todos nós temos família, compartilhar também. Então nós estamos envolvidos nisso, né? Compartilhar com alegria realmente os momentos bons, os momentos tristes também, os problemas com as pessoas. Então o que nós precisamos? Eu preciso de tempo para Deus, mas eu preciso ter tempo para minha família. Agora, irmãos, isso aqui é bem importante, porque pensa num conjunto igreja. A igreja é feita do quê? De famílias. Cada um aqui faz parte de uma família. Talvez a sua família não serve a Deus aqui, mas você tem família. E aí nós não podemos ignorar realmente aquela família só para estar aqui. Eu preciso estar aqui, preciso estar lá. E lá eu preciso fazer a diferença. Então, se você realmente tem família, você precisa realmente se relacionar e pregar e anunciar e ser diferente dentro da sua família. Lá no Salmo 128 fala exatamente sobre isso. Por quê? Se você tivesse realmente tempo só para a sua família, você não tem tempo para Deus. Então, nós temos tempo para tudo. Dá tempo para servir a Deus, dá tempo para estar com a família, dá tempo para estar com os amigos, dá tempo para realmente fazer tantas coisas. Lá em Atos, quando eles se reuniam, eles falavam que ia no templo, reunia nas casas, mas eles tinham as casas deles, eles tinham as famílias deles, eles tinham amigos. Como que a igreja ela foi crescendo? Só o fato de estar ali no templo? Não, eles se relacionavam, eles realmente tinham amizade, eles tinham famílias, e quando ia para as casas, era relacionamento com pessoas, e essas pessoas foram sendo alcançadas. Hoje nós temos dificuldade para se relacionar em casa, com pessoas. Essa semana, chegou um rapaz para mim, e ele estava indo embora, ele falou assim: posso te perguntar uma coisa? Eu falei: olha, se eu souber responder, sim.
Ele falou, eu acho que você vai me ajudar. E ele estava aconselhando, ele é um líder de uma igreja, e ele estava aconselhando um casal jovem, que realmente iam se separar. Falou assim, ó, não dá mais. Procurou ele, só que ele falou assim, eu nem sei o que eu vou falar para eles nessa questão. E aí eu comecei a falar algumas coisas para ele e tal, aconselhar ele como ele deveria abordar aquele assunto. Beleza. E ele então falou assim, olha para mim, sabe por que as pessoas estão realmente fazendo isso, largando? Porque não tem relacionamento nem na sua própria casa. Em poucas conversas que ele teve já com esse casal, não há relacionamento. Irmãos, é importante você estar bem na sua casa para estar bem aqui. Porque lá, se tiver problema, você traz problema para cá. Porque nós somos o problema. Aqui é construído por famílias também. Quando você vem todo destruído, você vem destruído para a igreja. Mas quando você está bem na sua própria casa, você vai estar bem aqui na obra do Senhor. E as pessoas não estão entendendo isso. Então, a família, ela é muito importante, porque quando Deus instituiu a família, Ele tinha um plano para cada um de nós. E esse plano, irmãos, nós podemos ver em Deuteronômio capítulo 6, lá no capítulo 11, no Salmo 128, versículo 3, recomenda o quê? Que a família, ela precisa de tempo, ela precisa de diálogo, ela precisa realmente que caminhem junto. Todos estavam unidos, lá em Atos, eles comiam as suas refeições, eles oravam juntos, eles compartilhavam da palavra junto, eles viviam junto momentos que realmente fazia com que a harmonia deles aumentasse. Então hoje nós temos a dificuldade, nessa sociedade que nós temos no tempo presente, de reunir a família. Eu falo por experiência própria. Às vezes lá em casa eu saio para trabalhar, a Juliana está em casa, quando eu chego a Juliana está trabalhando, o Aloysio Júnior vai para a escola. Tem semana, irmãos, que nós passa 3, 4 dias sem se ver ali, dentro da própria casa, porque nós estamos envolvidos, serviço, escola, trabalho, e assim vai. Só que o tempo que nós temos com família, então quando esse tempo, ele realmente, Deus nos dá, nós precisamos aproveitar, para que a gente possa crescer, né? Então a sociedade, ela hoje em dia se tornou realmente algo assim que não tem mais aquele diálogo, principalmente porque nós temos esse aparelho aqui, né? Hoje perdeu aquilo que tínhamos lá atrás, quando sentávamos junto, quando a família era mais reunida, né? Quando realmente falava assim, ó, vamos se reunir, não tinha celular, todo mundo se conversava. Hoje dentro da própria casa conversa um com o outro por telefone. Você está no quarto, está mandando mensagem para o outro, lá na sala, e assim vai. Perdeu aquilo, irmãos. Então, como que eu vou ter um diálogo com as pessoas se eu não estou me relacionando? Se eu não estou perto das pessoas? Então essa situação que nos nossos dias aqui, cada um, tem a sua própria rotina, isso nos causa o quê? Uma situação realmente de prejuízo para a família hoje. Isso é perigoso, porque eu tenho visto, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, famílias sendo destruídas por causa de tempo. Não tem tempo para a família. Irmão, se você não tem tempo para a família, você não tem tempo para Deus também. Pode colocar isso na sua cabeça. Então as famílias estão sendo destruídas, a sociedade está sendo destruída. Há 10 anos atrás, eu estava no primeiro culto em Nuporanga, e eu disse assim para aqueles irmãos, eu disse assim, daqui a um tempo não vai existir mais famílias. E olha, irmãos, isso está caminhando para isso. As famílias que tem estão sendo destruídas, o diabo está destruindo.
E os que querem constituir família não estão constituindo mais família, vai acabar. Pode analisar isso. Você tem que valorizar a sua família, porque senão ela vai ser destruída também. Hoje você conversa com o jovem não quer saber de casar mais. Ele não quer construir uma família. Então a família é importante, né? A destruição que a sociedade está tendo aí, irmãos, realmente o diabo ele tem conseguido por causa de muitas coisas. E os grandes problemas sociais que as famílias estão enfrentando hoje, realmente é por falta de diálogo, falta de estar presente, falta de estar realmente ali com a sua família. Pessoas que preferem estar em outro lugar do que estar com a sua família. Então, você tem que ter tempo para a sua família. Você tem que ter tempo agora para o seu cônjuge. Você tem tempo para a sua esposa? Porque, olha, principalmente quando os filhos nascem, a gente perde, realmente quando os filhos vêm, a gente dá importância para os filhos. O casal, ele fica realmente distante. A atenção vai para os filhos, mas é importante que o casal se mantenha bem relacionado. Esse casal que eu falei com o rapaz lá, o que aconteceu? Eles estavam dando tanta preferência para os filhos que esqueceram deles, aí acabou, se esfriou, um longe do outro. Vai largar mesmo. Começa com 2, termina com 2. E esses 2 têm que estar bem. Os filhos vão embora. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, nós temos que cuidar. Mas você tem que cuidar também do seu esposo e da sua esposa. Quando a Bíblia fala assim, deixará o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando-se 2 uma só carne, então o cônjuge deve ser prioridade, não os filhos. Você tem que estar bem com a sua esposa e com o seu esposo, que os filhos vão embora. É essencial, irmão, que o marido e a mulher invistam tempo um com o outro. Isso é importantíssimo. Criar um ambiente bom para que vocês vivam dentro do seu lar. Aquela questão que eu falei assim, que eu e a Juliana tem espírito de velho, que gosta de ficar em casa, só em casa, aí que está o grande perigo de muitos casais, que só ficam em casa, cai na rotina. Então você sempre tem que estar fazendo algo para que aquilo não se esfrie. Isso é importante. Então, irmãos, precisa haver tempo. Então é necessário programar períodos aí com a família, período com os casais, só vocês 2, sai os 2, deixa os filhos. Isso é importante. Porque quando os filhos vêm, a atenção vai para eles, aí o casal se esfria. E muitos casais têm acabado com a sua vida. Então dê tempo para a sua esposa, dê tempo também para os seus filhos, é importante também. Então o casal tendo tempo para os 2, depois ele tem que ter tempo para os filhos também, né? Os pais precisam achar tempo cada dia para que a gente tenha ou possa estar com os filhos. A Juliana me cobra muito com a Luiz Júnior. Eu falo, Juliana, eu não consigo nem ver ele durante a semana. Você precisa conversar com ele. Vai, que hora que eu converso? Porque eu não vejo ele. Irmãos, para você ter uma noção, ele estava de férias, ele está de férias no serviço. 30 dias. Desses 30 dias, se eu vi ele 5 dias, foi muito. Porque a hora que eu chego, ele não está. A hora que ele chega, eu estou dormindo. A hora que eu saio, ele está dormindo. A gente não tem, quase não se vê. Então isso é um grande perigo, né? Ela sempre me cobra isso, precisa ter, né? É muito saudável que nas horas livres, né, a família façam realmente algo junto, precisa estar junto. De vez em quando eu ligo para a Bianca, Bianca, você está viva? Né? Mando mensagem, você tem pai ainda, né? Juliana fala assim, nossa, você é muito, fica aí, ó, Bianca não está nem aí com você não. Eu falo, mas eu estou aí com ela, eu mando mesmo. Então nós precisamos, irmãos, realmente ter um bom relacionamento para com os filhos. E dentro desse tempo, e aí vem algo que é também importante. Então veja bem, eu tenho um tempo para trabalhar para Deus, eu tenho que ter tempo para a família, e a família inclui tanto os casais quanto os filhos, né, os pais, tudo, e também ter tempo para os irmãos da igreja. Olha que interessante, quando ia aqui em Atos, eles tinham tempo para comunhão.
Quando fala batista, né, onde tem batista tem algo para comer, tem comunhão, só que muitos não gostam. É um tempo precioso. É um tempo que nós precisamos estar junto. E aí agora eu vou dar um puxão de orelha. Hoje era dia do café, 9 horas. Você poderia estar aqui para um momento de comunhão, não para comer. Irmãos, presta atenção nisso. O que é valioso para nós é um tempo de comunhão, para que nós possamos estar juntos. Pensa aí você. Olha como que naquela época eles tinham aquele tempo de comunhão. Eles comiam junto. Por que você não veio comer junto? Por que não estar junto? Não é um momento da igreja, é um momento de tempo com os irmãos. Se você falar assim, pastor, perdi a hora, pusesse o celular para despertar mais cedo. É simples as coisas. A gente só não faz porque não quer fazer. Então a comunhão com a igreja, ela é importante também. Lucas, ele registra bem isso, que os crentes no Novo Testamento, eles não só preocupavam com o aprendizado, mas também com o envolvimento pessoal. Ele está registrando isso lá. Eles tornavam, aquele momento de um momento que comia as refeições junto, orava junto, partilhava dos seus bens juntos, louvava a Deus junto. Irmãos, isso não é gostoso? Mas é gostoso quando é feito de coração, com alegria, com amor. Então isso que é bom a gente poder pensar, sabe? Havia entre eles um sentimento genuíno de unidade, de harmonia. Vamos se despertar para isso, esse momento de comunhão entre os irmãos também. Você tem que ter tempo para tudo, mas também tempo para a igreja de comunhão. Sabe, quando marcar um almoço, um jantar, não, eu vou. Mesmo que você não coma, vem junto também, um momento de poder conversar, de poder compartilhar. Sabe, isso é importante. Olha como que é importante, eu vejo isso que às vezes é tão simples, para muitos não tem valor. Mas após o culto, a pipoca que a gente vai, vamos ter irmãos, não é a pipoca, é um momento de comunhão. A gente se vê tão pouco, e aí tem um momento de poder conversar, de estar aqui junto. Então é isso que é importante para a igreja, compartilhar isso. E eles cumpriam aquilo que Jesus falou: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros, lá em João 13:35. Então o amor vai fazer com que eu tenha comunhão com você, que eu quero estar com você, mas eu quero estar com a minha família, eu quero ter tempo para Deus, eu quero me envolver. Irmãos, dá para fazer isso, é só a gente se programar. Deve-se manter o relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, corpo de Cristo, que é a igreja toda, com grupos específicos, aqui, talvez nós estamos aqui estudando nessa manhã, o individual, um com o outro, a gente poder compartilhar um com os outros, e também deve se relacionar com indivíduos separados. Agora, por que isso? Porque nós precisamos se relacionar com pessoas, e pessoas, irmãos, e aqui é algo que talvez para muitos, não sei o que você pensa, você tem que ter tempo para os seus amigos não crentes também. Por que eu falo isso? Eu não convivo com você que é crente 24 horas, eu convivo mais com pessoas que não é crente do que com crente. Só que quando eu tenho esse tempo com essas pessoas, eu tenho a oportunidade de pregar para elas. O tempo que eu tenho que você que é irmão em Cristo aqui é apenas de 1h30 por semana, é muito pouco. Eu convivo com pessoas que não é crente. Eu tenho que ter um tempo com meus amigos, tenho que ter tempo com as pessoas lá fora. E aí vem aquela pergunta assim: olha,
O crente deve ter amigos não crentes ou deve isolar-se do mundo, a fim de manter-se afastado das más influências? A má influência tem dentro da igreja também. Agora veja bem, se eu penso que eu não posso ter amigos lá fora, se relacionar, como que eu vou pregar? Jesus ele falou assim, irmãos: não peço que os tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Então, se fosse para não se relacionar com pessoas, é melhor ir para o céu. Pessoas lá fora precisam ouvir, e a Bíblia fala que eu e você sou sal e luz deste mundo. Quando eu me relaciono com pessoas lá fora, eu preciso mostrar aquilo que Cristo fez na minha vida, de relacionamento. Os irmãos que compartilhavam daquele momento lá em Atos, você acha que todo mundo pensava do mesmo jeito? Ia para o culto, Não, eles se relacionavam, era mudança de vida, as pessoas viam isso neles. Então Jesus ele disse, né? Não peço que os tire do mundo, mas sim que os guardes do mal. João 17,15. O cristão verdadeiro deve procurar fazer amigos, vendo uma oportunidade de evangelizar pessoas. E aí nós precisamos se relacionar. A igreja ela só vai crescer se você realmente se relacionar e pregar para outras pessoas. Irmão, senão a igreja sempre vai ficar na mesma. Se eu e você não pregar, não anunciar, a igreja ela não cresce. Então precisa desse envolvimento, né? Compartilhar da palavra, porque ela que transforma, né? O Evangelho. Jesus fez realmente os seus apóstolos, discípulos, realmente para que eles pudessem compartilhar disso. Lá em Provérbios 27:10, não abandones ao teu amigo. O crente, por outro lado, deve estar bem firmado na palavra, tendo uma base sólida, edificada na rocha que é Cristo, para ser ganho realmente aí as pessoas do mundo. Então, quando eu estou alicerçado, quando eu estou realmente na palavra, eu vou me relacionar, eu vou pregar, eu vou evangelizar com meus amigos. Como eu disse, nós estamos mais tempo com pessoas não crentes com os crentes. E Deus ele quer realmente usar as nossas vidas lá fora. Então a oportunidade que eu tenho, você tem, deve ser usada realmente para esse tempo. Um tempo de relacionamento e um tempo de pregar a palavra de Deus. Tem um rapaz que nós estamos tendo bastante contato pelo fato de que ele está trabalhando conosco. E ele então, por alguns motivos, né, do passado dele, ele realmente foi preso, ficou 3 anos preso, voltou agora. E aí conversando com ele, eu quis entender um pouquinho, né, do que ele passou dentro daquele lugar. Por curiosidade, que eu nunca fui e nem quero ir. Porque eu me lembro que a Bíblia fala assim, lembrai dos presos, né, pregai para eles. Irmãos, mas eu tenho uma aflição de passar perto. Eu tentei imaginar como é que era, aí eu fui perguntar para ele. Eu falei, como que é viver lá dentro de um quadrado, né, por muito tempo? Mas ele falou assim, nem queira saber, é um sofrimento. Tem regras lá, não é de qualquer jeito, você não pode fazer qualquer coisa. E ele começou a me falar, e eu comecei então a evangelizar ele aos poucos. Estou tentando falar, estou tentando convidar ele para vir, ele, a família, tem filhos, né? Então, irmãos, as pessoas, nós precisamos se relacionar com pessoas. Eu preciso ser luz para ele, eu preciso falar do amor de Deus para ele. E ele falou assim, olha, por causa do meu erro eu paguei. E aí você tem uma oportunidade tão grande de falar do amor de Cristo para essa pessoa. E você também tem a oportunidade. Então veja bem, se eu tenho tempo realmente para Deus, para a família, tem que ter tempo para as pessoas também para se relacionar. E Deus te dá tempo para as pessoas que estão ao seu lado. Use esse tempo para pregar, para evangelizar, para mostrar o amor.
Então não é peso para nós quando nós fazemos por amor. Vai ser um ministério. E quando você estiver envolvido, você vai ver o quanto que isso é importante. Mas faça por amor. Não faça por obrigação. Eu sempre falo assim para Juliana: Juliana, a gente tem que fazer por amor. Porque se você faz por amor, você não olha para quem que você está fazendo. Porque se você olhar para quem está fazendo, essa pessoa talvez nem mereça o que você faz. Mas quando eu faço por amor a Deus, mas não importa para quem seja, isso não vai me causar um fardo. E talvez é aquilo que Deus quer para a sua vida. Então os irmãos ali em Atos, eles compartilhavam, eles estavam ali presentes todos os dias e tinha tempo para todas as áreas da sua vida. E você tem tempo também. Só que você precisa fazer acontecer. Se você não fizer a diferença, irmãos, quem fará? Quem fará a diferença? Quem que Deus vai usar para realmente fazer a diferença aqui? Se você não está disposto, se você não se levantar, se você não querer. O crente ele tem que ter realmente isso em mente. Tempo também para hospitalidade, né? É um serviço cristão aí que as pessoas precisam ter. 1 Pedro 4,9 fala assim: mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Eu gosto de hospedar pessoas, eu amo, eu acho que eu puxei isso para minha mãe. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de envolver pessoas, isso é meu mesmo. Só que tem pessoas que não gostam, mas a Bíblia nos ensina isso, né? Paulo, descrevendo também o perfil dos oficiais da igreja, exige hospitalidade, em 1 Timóteo 3,2, Tito 1,2 também, né? Para os crentes de Roma também, ele pediu para receber hóspede, demonstrando-lhe amor, Romanos 12,13, Hebreus 13,2 também incentiva isso. Bom, nós precisamos ser hospitaleiro, sabe, mostrar amor, senão nós não vamos crescer espiritualmente, numericamente. Eu sei que talvez quantidade não significa nada, precisamos de qualidade, mas a gente precisa crescer também. E Deus ele quer usar a sua vida. O que adianta muita qualidade só guardando para você? Saia daqui e pregue, saia daqui e compartilhe, saia daqui e faça amigos, saia daqui e fala para o seu vizinho, saia daqui e fala para quem está do seu lado. Deus ele nos dá as informações para que a gente possa levar para lá. Isso que vai ser importante. E é isso que eu vejo na igreja de Atos, que eles realmente compartilhavam, eles aprendiam e compartilhavam, aprendiam e compartilhavam, e aqueles que chegavam faziam a mesma coisa, no ensino, nas orações, no partir do pão, tudo eles faziam, nas casas. Está na hora da igreja, eu e você, realmente pensar sobre isso? Não está na hora de eu e você realmente se dispor a fazer isso? Usando esse paralelo entre a igreja de Atos e a igreja hoje, por que nós não podemos viver um pouquinho disso? Só trazendo alguns princípios, mas ser aplicado realmente na nossa vida. Vamos fazer a diferença. Vamos sair daqui pensando sobre isso. Vamos viver isso, irmãos. Vai depender de você. A partir de hoje, depende de você, não de mim. A minha parte eu preciso fazer, a sua parte você que faz. Se nós queremos ver realmente a igreja, ela sendo envolvida, a igreja é você. Quando você cobrar, cobre de você. Quando você murmurar, murmure de você. Então eu e você somos a igreja. E eu e você pode fazer a diferença hoje. Eu posso fazer a diferença. Saia daqui pensando nisso.
E semana que vem é algo bem importante que eu quero falar, algo que vai realmente trazer o de hoje para a semana que vem, que vai falar assim: você está sendo um observador? Você está sendo um envolvido? Ou você está sendo um participante na igreja? Tem esses 3 tipos de pessoas: aquele que observa, aquele que envolve e aquele que participa. E aí nós vamos falar sobre isso, porque a questão, quando se envolve, realmente, quando você está aqui, precisa de fazer acontecer. Então vamos pensar nisso. E pensa naqueles irmãos de Atos, no começo, quando eles começaram a fazer, a estar ali. Por que eles queriam aquilo? Eles tinham tempo, eles davam o seu tempo e queriam fazer algo. A igreja moderna hoje, o que ela quer? O que nós estamos pensando? Pensa nisso. Pensa o que nós podemos fazer de melhor para esse tempo que nós temos e Deus tem nos dado. Ao sair daqui, você vai estar com a sua família. Ao sair daqui, você vai estar com os seus amigos. Ao sair daqui, você vai estar com pessoas que você nem conhece. É esse tipo de pessoas que Deus quer nos usar, de relacionamento, para que eu e você seja sal e luz e prega para essas pessoas, mas com amor. Mostre amor. O mundo já do maligno, a Bíblia fala, o mundo está perdido, irmãos. Só que eu e você podemos fazer a diferença aonde Deus nos coloca, no momento e na hora certa. Eu e você tem a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Pensa nisso. Alguém tem alguma pergunta, observação, quer falar alguma coisa? Pode falar. Depois se relacionar com as pessoas. Depende de como que eu estou com Deus, é como eu vou estar com as pessoas. Aí eu sempre pergunto assim, se relacionar-se hoje, eu disse com as pessoas, é
Certo. É o DNA, né, que nós fizemos na... E de fato o relacionamento com Deus ele é importante, né, para que o influenciar, nós somos irmãos influenciados a todo tempo, tanto para o bem quanto para o mal. Agora isso vai depender de como nós estamos, é o que a irmã Nina falou. Estamos bem com Deus para não ser influenciado ou estamos influenciando pessoas, né? Então isso é importantíssimo mesmo, né? A primeira coisa é Deus, depois o relacionar não tem como, nós vamos se relacionar com pessoas, né? Agora o fato é, se nós estamos deixando ser levado ou não, aí entra a questão, né? É os ventos de doutrinas, né? Aquilo que é errado a gente vai, tá bom. Agora a senhora falou algo que é interessante aí, essa questão assim, olha, de quando eu me relaciono com pessoas lá fora, então eu preciso influenciar, então eu estou influenciando, mostrando com a minha vida, né? É normal, não é normal? Sabe, irmãos, uma das coisas que as pessoas têm medo, até porque ela vai perder uma amizade ou não, é o fato de falar assim, você está errado. Tem maneiras de a gente falar na grosseria, mas tem maneira de falar por amor que a pessoa está errada, e aí você acaba ganhando a pessoa. Então tudo hoje está sendo normal. A irmã falou, é normal, é normal, é normal. Os crentes estão achando que é normal. Então aí vem, é normal? Não, não é normal, mas você tem como falar para a pessoa que aquilo não é normal. Esse rapaz mesmo, eu disse para ele, não é normal o que você fez, está errado, você pagou por isso, mas Deus ele te ama mesmo assim, está pagando até hoje, né? Então, além de pagar com a própria vida, está pagando uma multa ainda para o governo lá, não sei de quantos por mês. Então, observe uma coisa, irmãos, se a gente olhar tudo, o mundo é normal, não é normal, o pecado não é normal, as coisas não é normal, mas a gente pode influenciar para o bem essas pessoas, mostrando, né, o relacionamento com Deus é importante. Mais alguém? Então nós vamos orar, passar a palavra para o pastor depois, para terminar. Vamos, pensa nisso, nessa questão. Então o seu relacionamento com Deus é muito importante, e aí sim vai impactar outras vidas. Pensa nisso. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã, e que nós possamos, como crentes, como salvos em Cristo Jesus, realmente ter um relacionamento sincero com o Senhor em primeiro lugar, aprender do Senhor, para que assim nós possamos nos relacionar com pessoas lá fora, sendo, ó Deus, pessoas diferentes, no agir diferente, no falar diferente, atitude diferente a cada dia, e que o Senhor possa usar as nossas vidas, e também nos relacionar aqui dentro, com os irmãos, com a igreja, o tempo que nós estamos dando para o Senhor, que seja tempo realmente de aprendizado, um tempo precioso, um tempo que nós possamos crescer, ó Deus. Esteja abençoando essas vidas, que nós possamos caminhar junto, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e nos ensina a cada dia, nos ensina a caminhar, nos ensina, Pai, a Tua palavra, nos ensina a ter reverência ao Senhor, nos ensina, meu Pai, a se dobrar diante do Senhor, nos ensina, como foi falado aqui na quinta-feira, a Tua palavra ela precisa estar dentro de nós, e ela estando dentro de nós vamos realmente vivê-la a cada dia, meu Pai. Por favor, trabalhe nos nossos corações, eu te peço, o Senhor esteja abençoando esse dia, abençoando realmente o culto de hoje à noite, e que nós possamos honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu oro assim, no nome de Jesus, amém. Pastor. Bom dia, irmãos. Nossa. Um café sem açúcar. Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora melhorou um pouco. Espero que estejam bem. Se preparem para a ceia à noite, se o Senhor Deus nos permitir. Tenham uma boa semana, um bom dia, né, no Senhor também. Aproveite o seu dia, sua família, descansar. E à noite estaremos juntos, se Deus quiser, né? Vamos em paz. Amém?